Você já se perguntou por que algumas pessoas até conseguem crescer, mas depois perdem tudo? Por que muitas começam motivadas, prosperam por um tempo, mas não conseguem sustentar o crescimento? Talvez o problema não esteja no esforço, mas na mentalidade que sustenta esse crescimento. Em Êxodo 39 existe um princípio que mostra como desenvolver uma mentalidade capaz de manter crescimento constante sem perder o propósito. E o mais impressionante, quase ninguém percebe isso nesse capítulo. Hoje vamos entender como aplicar esse princípio na nossa vida espiritual, profissional e também financeira. Êxodo 39 descreve a construção das vestes sacerdotais, feitas com extrema excelência, precisão e obediência às instruções de Deus. Cada detalhe foi executado exatamente como havia sido orientado. Nada foi improvisado, nada foi feito de qualquer maneira, nada foi feito apenas para terminar rápido. Isso revela que crescimento sustentável exige mentalidade de responsabilidade, de fidelidade e excelência. O crescimento verdadeiro não acontece apenas por talento ou oportunidade. Ele acontece quando existe uma mentalidade preparada para sustentar o que Deus entrega. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas poucas desenvolvem a mentalidade necessária para administrar o que estão pedindo. Isso nos mostra que prosperidade sem estrutura interna não se sustenta. O que é uma mentalidade de excelência? É fazer bem feito mesmo quando ninguém está vendo. Quando analisamos o Êxodo 39, percebemos algo muito poderoso. Os artesãos não trabalhavam de qualquer maneira. Eles seguiram cada detalhe exatamente como Deus havia orientado. Cada fio, cada pedra, cada costura, tudo foi feito com precisão. Eles poderiam ter simplificado, poderiam ter adaptado, poderiam ter feito apenas o suficiente para terminar mais rápido, mas escolheram honrar o padrão que haviam recebido. E aqui existe um princípio para quem deseja viver crescimento constante. Excelência é uma decisão. Excelência não é perfeccionismo, não significa nunca errar. Excelência significa fazer o melhor possível com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, com aquilo que nós temos hoje. É entender que aquilo que a gente faz, mesmo que ninguém esteja vendo, está construindo quem a gente está se tornando. Os artesãos de Êxodo 39 não estavam apenas produzindo vestes, eles estavam desenvolvendo uma mentalidade que entende que cada detalhe importa, porque quem é fiel nos detalhes se torna preparado para responsabilidades maiores. Muitas pessoas querem crescimento rápido, mas ignoram os processos que sustentam esse crescimento. Querem resultados grandes, mas não querem desenvolver disciplina nas pequenas decisões. Mas a Bíblia mostra um padrão. Antes de algo se tornar grande externamente, precisa se tornar sólido internamente. A mentalidade de excelência entende que cada pequena atitude é um tijolo na construção do futuro. Cada escolha bem feita hoje fortalece a estrutura que vai sustentar a prosperidade amanhã. Porque o crescimento constante não é construído apenas com grandes oportunidades, é construído com pequenas atitudes feitas com grande responsabilidade. Aquilo que a gente faz hoje em silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento, pode estar preparando o terreno para algo muito maior do que imaginamos. Excelência é decidir que nosso padrão não depende de quem está olhando, mas de quem a gente está se tornando. Como diz Mário Portela, faça o teu melhor
na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso é ter uma mentalidade de excelência. Vamos analisar a mentalidade de fidelidade, onde constância gera confiança. Ao longo de Êxodo 39, uma frase aparece repetidamente: fizeram como o Senhor tinha ordenado. Essa repetição não está ali por acaso. Ela revela um padrão de comportamento, um padrão de mentalidade, um padrão de caráter. Os artesãos não foram fiéis apenas uma vez. Eles não obedeceram apenas quando era conveniente. Eles foram constantes. Cada etapa concluída, cada detalhe executado, cada parte finalizada seguia o mesmo princípio: fazer exatamente como Deus havia orientado. Isso nos ensina que crescimento constante não nasce de momentos de motivação intensa, nasce de decisões consistentes. É fazer o que precisa ser feito de forma contínua até que o progresso se torne visível. Não é decidir certo apenas uma vez. Muitas pessoas começam empolgadas, mas param quando surgem dificuldades. Começam disciplinadas, mas abandonam quando os resultados demoram a aparecer. Começam comprometidas, mas perdem o foco quando não recebem reconhecimento imediato. Mas a fidelidade verdadeira se revela quando a novidade passa e o compromisso permanece. Mentalidade de crescimento constante entende que constância gera confiança e confiança libera responsabilidade. Deus não entrega grandes responsabilidades para quem ainda não desenvolveu a estabilidade no processo. Porque prosperidade não é apenas receber mais, é saber administrar mais. A fidelidade no pouco não é apenas um teste, é um treinamento. Cada pequena responsabilidade bem administrada fortalece nossa capacidade de sustentar níveis maiores de crescimento. Pessoas que prosperam de forma consistente não vivem apenas de inspiração, elas vivem de compromisso. Elas constroem hábitos que permanecem mesmo quando a emoção diminui. Elas continuam mesmo quando ninguém está aplaudindo. Elas continuam mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, porque entenderam algo poderoso. O processo prepara a pessoa que será capaz de sustentar a promessa. A mentalidade de fidelidade transforma a disciplina em estilo de vida. Transforma a responsabilidade em identidade. Transforma a constância em confiança. E quando existe confiança, novas oportunidades se tornam possíveis. Porque quem é fiel no processo se torna preparado para receber mais sem perder o propósito. Crescimento constante não é sobre fazer muito uma única vez. É sobre fazer o que precisa ser feito de forma consistente até que o resultado se torne inevitável. Ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Isso é ter uma mentalidade de fidelidade. Agora vamos ver a mentalidade de propósito, ou seja, prosperidade com significado. Quando observamos Êxodo 39, percebemos que as vestes sacerdotais não eram apenas peças de roupas bem elaboradas. Elas carregavam significado espiritual. Cada detalhe representava identidade, responsabilidade e missão. Aquelas vestes indicavam que existia um propósito maior por trás do trabalho realizado. Isso nos ensina algo muito importante. Prosperidade verdadeira não é apenas acumular recursos, é construir algo que tenha valor diante de Deus. Hoje muitas pessoas buscam crescimento apenas pensando em resultados financeiros. Mas quando o dinheiro se torna o único objetivo, o crescimento perde direção. E aquilo que cresce sem direção
se torna difícil de sustentar, porque não existe fundamento emocional e espiritual forte o suficiente para manter a continuidade. Êxodo 39 nos mostra que tudo aquilo que é construído com propósito possui significado além do resultado imediato. Quando o crescimento está conectado ao propósito, ele deixa de ser apenas uma conquista pessoal e se torna uma forma de contribuição. Passa a ser uma forma de servir, passa a ser uma forma de impactar outras vidas. A mentalidade de crescimento constante entende que prosperidade não é apenas sobre ter mais, é sobre se tornar alguém capaz de administrar mais com responsabilidade. Porque quando existe propósito, existe direção. Quando existe direção, existe disciplina. E quando existe disciplina, o crescimento se torna sustentável. Prosperidade sem propósito gera ansiedade, gera comparação, gera sensação de vazio, mesmo quando existem resultados. Mas a prosperidade com propósito gera paz, gera clareza, gera continuidade, porque deixa de ser apenas sobre ganhar e passa a ser sobre cumprir uma missão. A mentalidade de propósito faz com que o crescimento deixe de ser apenas uma fase e se torna um caminho consistente. Um caminho onde cada conquista possui significado. Um caminho onde o avanço possui intenção. Um caminho onde prosperar não significa apenas chegar mais longe, mas chegar mais perto daquilo que Deus deseja construir através da nossa vida. Então, concluindo, Êxodo 39 nos mostra que crescimento sustentável não acontece por acaso. Não é resultado de sorte nem apenas de oportunidade. É resultado de uma mentalidade alinhada com princípios eternos. Mentalidade de excelência, de fidelidade e de propósito. Esses três pilares formam a base de uma vida capaz de crescer de forma constante sem perder a direção. A excelência fortalece a qualidade do que a gente constrói. A fidelidade fortalece a consistência do que a gente mantém. E o propósito fortalece o significado do que a gente vive. Quando esses três elementos estão presentes, o crescimento deixa de ser algo instável e se torna algo contínuo. Porque não depende apenas de circunstâncias externas, depende da estrutura interna que está sendo desenvolvida. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas uma mentalidade preparada para sustentar aquilo que Deus deseja confiar a cada um de nós. Por isso precisamos aplicar hoje esses princípios nas pequenas decisões. Fazer com excelência o que está diante de nós, ser fiel no processo mesmo quando os resultados demorarem e manter nosso crescimento conectado a um propósito maior do que apenas resultados imediatos. Porque aquilo que é construído com princípios não apenas cresce, mas permanece. Espero que esse conteúdo tenha falado com você. Se falou, deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão buscando prosperar com propósito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui estamos aprendendo princípios que podem transformar completamente a mentalidade e a vida financeira. E presta atenção nisso. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa desenvolver uma mentalidade de crescimento constante. Porque às vezes tudo que uma pessoa precisa é de uma direção certa no momento certo. E esse vídeo pode ser exatamente isso. No próximo vídeo vamos mergulhar em Êxodo 40, o capítulo que revela um dos momentos mais poderosos de toda a jornada no deserto, quando a presença de Deus enche o tabernáculo. Depois de todo o processo de preparação, organização e obediência, algo extraordinário acontece. A glória de Deus se manifesta.
Vamos entender como preparar nossa vida para se tornar um ambiente onde a presença de Deus habita. Porque crescimento verdadeiro não é apenas conquistar resultados, é desenvolver uma estrutura espiritual capaz de sustentar aquilo que Deus deseja estabelecer. Prosperidade sem presença se perde. Prosperidade com presença de Deus no centro, existe direção, proteção e continuidade. No próximo vídeo vamos descobrir como alinhar nossa vida para viver esse nível de crescimento espiritual e pessoal. Então não perca, eu te espero no próximo vídeo em Êxodo 40. Até lá.